Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado aí por estar assistindo essa palestra. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre segurança em Kubernetes, Kubernetes Security, tá? Meu nome é Magno Logan, certo? E eu trabalho na Trend Micro. Vamos lá, então. Bom, basicamente, um pouquinho sobre mim aí, Eu trabalho como especialista em segurança da informação, na Trend Micro aqui no Canadá. Também faço parte do time de pesquisa de segurança em cloud e container, certo? E focado basicamente na parte de pesquisa de segurança em Kubernetes, certo? Eu sou membro aí do grupo da CNCF, que antigamente se chamava SIG Security, agora se chama Security Tag, o Technical Advisor Group da Cloud Native Computing Foundation, certo? Não me considero um expert de segurança em Kubernetes, ainda estou aprendendo, então, faz um pouco mais de um ano aí que eu venho estudando esse assunto, então ainda tem muito que aprender. E eu tenho um blog aí, onde eu tento publicar pelo menos uma vez por mês algum artigo sobre segurança de aplicações, DevSecOps, segurança em nuvem e container também, tá? Então é o katanasec.com aí para quem quiser acessar depois, beleza? Bom, essa é a agenda que a gente tem para hoje, Eu sei que é um pouquinho extensa e vamos tentar cobrir tudo, o máximo possível, se não tudo, falar um pouquinho, dar só um overview rápido sobre o que é Kubernetes, então já vou assumir que vocês tenham um conhecimento básico, inicial de como é que funciona Kubernetes, tá? Essa palestra eu já ministrei ela na versão em inglês, também aqui na Red Team Village, na edição anterior que rolou com a NahanCon, certo? Já faz, eu acho que um ou 2 meses por aí. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre o que é o Kubernetes, arquitetura e tudo mais, só para a gente entender, e aí depois a gente vai entrar na parte dos ataques, do que do MITRE ATT&CK Framework, o que é isso, por que isso surgiu, o que é esse MITRE ATT&CK para containers, que agora existe, Depois a gente vai fazer um ataque real, mostrando passo a passo ali, slide a slide no caso, não vou fazer uma demo mesmo, mas vou mostrar os comandos e tal, como é que um atacante faria para comprometer um cluster Kubernetes, certo? E depois a parte das defesas, o que tem para você se proteger, para você prevenir que esses ataques aconteçam no clusters ou nos clusters que você gerencia, que você tem acesso, certo? Então é isso aí. Antes da gente ir para o assunto principal, queria falar para vocês que ano passado eu criei um projeto aí no GitHub, essa lista, que eu chamei de Awesome Case Security, a lista que tem várias listas de Awesome lá no GitHub, e eu criei uma das listas aí de segurança em Kubernetes, para aprender segurança em Kubernetes. Por quê? Porque tinha muito material que eu estava aprendendo, lendo e absorvendo conhecimento, só que acabava ficando tudo espalhado. Às vezes eu queria achar algo depois e eu não conseguia. Então, eu tinha um TXT que eu criei aqui na minha máquina e tal, e eu disse, não, vou abrir isso aí, vou compartilhar, e até para o pessoal, para poder contribuir também, ajudar outras pessoas. Então, tá aí o link para vocês também darem uma olhada, pode dar uma estrelinha lá, pode fazer um fork, e quem quiser mandar algum link que seja interessante, pode mandar lá um pull request também, certo? Tem bastante coisa, desde o básico, de entender um pouco de como o Kubernetes funciona, até as partes mais avançadas de vulnerabilidades, tá? De CVEs e tudo mais, tá? Então, acho que é bem interessante dar uma olhada aí, fica aí já para vocês como referência. Bom, e aí a gente começar um pouquinho a falar sobre o que é o MITRE, o MITRE ATT&CK Framework, o Framework Attack do MITRE, para quem não sabe, um ataque quer dizer Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge, Ou seja, táticas e técnicas de adversários e conhecimento comum de adversários, Ou seja, o que eles usam, o que os atacantes, os adversários que comprometem empresas, comprometem organizações e tudo mais, quais são as técnicas que eles usam, quais são as táticas, E o MITRE foi criado ali baseado
Pirâmide da Dor, né? O Pyramid of Pain do David Bianco, né? Onde ele fala lá que tipo hashes e IPs são fáceis de mudar, mas quando você vai para o comportamento, quando você vai para as táticas e as técnicas dos atacantes, é difícil deles mudarem, né? De um ataque para outro assim tão rápido. Então, se você conhecer bastante o que eles estão a forma como ele está tentando te atacar, você consegue talvez detectar ou prevenir esses ataques, certo? Então, ela é uma base de conhecimento global, né, dessas táticas de atacantes, ataques reais, cenários reais, ou de honeypots, né, de mapeamento de ambientes reais, né, cenários reais. Isso que é bem importante aí do MITRE Attack Framework. Ele não é simulação, ele não é teoria, tá? Ele não é algo, uma POC, né, ou um caso de estudo, ou uma modelagem de ameaça que você fez. Não. Tem que ter evidência, né, de ataques reais, nem que seja pelo menos numa honeypot, numa honeynet aí que você tenha para demonstrar que realmente os atacantes estão usando esse tipo de tática ou técnica, né, em ambientes externos, tá? E ele é usado aí como base para o desenvolvimento de modelagem de ameaças, né, e metodologias de diferentes setores, né? Ou seja, ele tanto pode ser usado para defesa, né, para eu entender o que os atacantes estão fazendo em ambientes similares ao meu, ou indústrias similares à da minha empresa, né, e aí eu focar mais nisso daí, né, ou para atacantes também entenderem, tentar fazer uma simulação, né, um ataque simulation que eles chamam muitas vezes, e aí simular realmente um APT, né, um Advanced Persistent Threat aí, para ver se o seu ambiente está preparado e consegue se defender e detectar esse tipo de atacante, esse tipo de threat actor, né? Então, isso é bem importante. Tem mais informações aí no site, tá? Você pode contribuir com novas técnicas, com táticas novas também. Você pode mandar informações que você tenha visto em seus ambientes aí reais, ou em honeypots também para eles, tá? Pode cadastrar novos threat actors, né? Novos agentes de ameaça aí também. Então é bem interessante e está sendo adotado aí por ser um padrão aberto, né? Então está sendo adotado bastante pela indústria de segurança, tá? Então aqui a gente tem uma matriz, né? Que essa já é a versão mais atual da Microsoft, que eles fizeram, né? A Kate Threat Matrix, né? Ou seja, a matriz de ameaças de Kubernetes, né? Da Microsoft, o pessoal da Azure lá, eles tinham uma versão anterior que eles lançaram em 2020, abril de 2020, né? E essa é a versão mais atual que foi lançada logo após o lançamento da nova versão do MITRE Attack for Containers, que a gente vai ver no próximo slide, né? Então, eles mostram aí o que mudou, o que entrou de novo e o que saiu da versão anterior, né, em vermelho e tal, que foi depreciado, e o que são novas técnicas, tá? Então, lá em cima, né, as colunas, a gente tem as táticas, e embaixo ali em cinza claro e cinza escuro, e também vermelho e verde, a gente tem as técnicas, tá? Mas essa não é uma matriz oficial do MITRE, né, do MITRE. Então, muita gente, quando eles lançaram a versão inicial, em abril do ano passado, o pessoal começou a falar, não, essa é a matriz oficial, isso é do MITRE, e não é, né? Tanto é que eles não chamaram de ataque, não chamaram de MITRE. Então, só para ficar a dica aí, não deixa de ser uma referência importante, até porque o próprio MITRE se baseou na versão anterior dessa matriz para gerar a matriz oficial do MITRE Attack para containers, tá? Então, é bom dar uma olhada, e tá o link aí no slide da versão mais atual, né? A versão mais atual dessa matriz aí, que é essa que está no slide aí, tá ok? Beleza. Bom, e aí então a gente, né, agora está vendo realmente a matriz oficial, né, do MITRE Attack for Containers, né? A primeira versão foi lançada em fevereiro, né, desse ano, e a versão oficial, né, eles lançaram em fevereiro para pedir revisão, feedback para a comunidade, e a versão oficial
saiu agora em abril, né? Finalzinho de abril, acho que 29 de abril, antes da KubeCon Europa, certo? Então, essa daí é a matriz oficial. Então, aí você pode ver né, as táticas, as técnicas e as subtécnicas, também subtechniques, né? E a gente participou desse processo, foi um processo bem interessante na criação dessa matriz, né? Que o pessoal do MITRE ele lançou a chamada, né? Convidou o pessoal da comunidade para participar desde dezembro do ano passado, foi o primeiro post ali da Jen Burns que liderou esse projeto aí dentro do MITRE. Então, quando ela fez esse blog post no ano passado, a gente entrou em contato, né? Por a gente já ter bastante informação, né? E ter rodando aí algumas honeypots de Docker e tinha começado a rodar algumas de Kubernetes já, né? E ter obtido algumas informações, a gente entrou em contato com eles, né? Com a Jane Burns e o pessoal do MITRE e forneceu, né, todos os dados, e não, isso não foi só a gente, né, Trend Micro, mas outras empresas também fizeram isso, mas a gente forneceu todos os dados, né, todas as referências e evidências, né, das pesquisas que a gente tem feito, né, dos dados das nossas honeypots, né, então das pesquisas que a gente fez em Docker, em honeypots Docker e honeypots Kubernetes, certo? Então, isso daí gerou essa matriz, né? E aí foi justamente o trabalho da comunidade baseado na matriz da Microsoft, né? E aí também com informações de outras empresas aí, tá? Que atuam nesse mercado de segurança em containers, gerou essa matriz, né? Dessa matriz, a gente contribuiu com 7 técnicas, ou seja, 25% aí das 28 técnicas, 25% das técnicas a gente contribuiu, né? Sendo 5 delas como se fosse uma atualização, porque a técnica já existia no ataque para Enterprise, né? Só que não tinha abordagem, não tinha referências ou evidências para foco em containers, né? Então, 5 técnicas já existiam, a gente adicionou, colocou evidência e comprovou que isso também pode ocorrer em ambientes containerizados, né? E duas técnicas, né, totalmente novas, que são a parte de escaping de container, né, de container privilegiado, fazer o deploy de um container, essas coisas aí. Então, 2 técnicas totalmente novas que não existiam antes no MITRE Attack Framework. Isso é bem interessante. Então, se você quiser saber mais, aí tem esse link com a publicação oficial, do lançamento oficial em abril do framework para containers, junto com a versão 9 do MITRE e tudo mais, tem várias atualizações aí que saiu recentemente. Então, se você trabalha com isso, você utiliza isso, é bom dar uma olhada, tá? Beleza. Aí aqui, esse é o diagrama que eu fiz, né? Que eu modelei, né? Baseado nos meus conhecimentos, aí, isso já no final do ano passado, mais ou menos, né, baseados nos meus conhecimentos e baseado na matriz inicial lá da Microsoft, já que o Attack Framework não tinha lançado ainda, né, fiz como se fosse, você pode ver aqui na lateral esquerda do diagrama que estão algumas técnicas, né, algumas táticas, desculpa, do MITRE, né, e aí como se fosse realmente o processo de um atacante comprometendo um ambiente containerizado, né, onde a sua aplicação está rodando dentro de um pod, né, que está, obviamente, dentro de um cluster Kubernetes. Né? E daí vai todo o processo, desde a vulnerabilidade na aplicação, né, ou seja, o cara consegue detectar que tem uma vulnerabilidade de execução de código remoto, né, explorar essa vulnerabilidade e aí conseguir uma shell dentro do pod, né, dentro do container ali que está rodando essa aplicação web que está exposta externamente, né, obviamente, né? E aí ele faz alguns reconhecimentos dentro do ambiente para entender que ele está em um ambiente containerizado, que ele está dentro de um cluster Kubernetes, tem técnicas, tem comandos, tem formas de fazer isso, tem ferramentas que fazem isso para você, né? Daí então ele vai e pode escalar privilégios dependendo das permissões, de como está configurado o cluster, ou se o cluster é de uma versão antiga, né? Ele pode fazer rodar um container privilegiado ou fazer uma técnica de container escape, né? E aí tem algumas outras táticas que ele pode fazer, como pegar o cluster admin, né? Acessar recursos
da cloud, né, do ambiente, se ele está num ambiente em cloud, por exemplo, até mesmo dentro do próprio pod, né, você consegue fazer requisições para o Instance Metadata API, né, a API de metadados da instância, né, que tem tanto na AWS, na Azure e no Google, né. Então você pode, isso aí às vezes tem credenciais ali que você pode obter, que dependendo das permissões daquelas credenciais, você até consegue comprometer todo o ambiente, né, da nuvem, certo? Daí ele pode listar segredos do Kubernetes, a gente vai falar um pouquinho o que são isso, né, acessar a service account do pod, né, que fica num local específico e está hard-coded ali no pod, e ele pode fazer se passar pelo pod para conversar com o API server e por aí vai, né? Mas no final de tudo isso, muitas vezes o impacto pode ser negação de serviço, pode ser vazamento de dados ou destruição de dados, mas quase que 90% a 95% das vezes o impacto é sequestro de recursos, né? E aí o que é isso? Sequestrar recursos, né? É sequestro de CPU, de memória, ou seja, usar aquele ambiente, né, que foi comprometido muitas vezes para minerar criptomoedas, né? E aí minerar uma criptomoeda conhecida entre os hackers aí por ter um pouco mais de privacidade, né? De ser um pouco mais difícil de rastrear, então, que é o Monero, né? O Monero a moeda do Monero lá, que eles utilizam para instalar tanto nos pods que já estão rodando, se eles conseguirem, ou eles fazem um deployment de novos pods, né, privilegiados que já tenham o binário ali para minerar o Monero infectado ou embutido ali, ou eles instalam depois naqueles containers que são criados, né, aqueles pods que são criados no cluster. E em alguns casos, dependendo da configuração do seu cluster, de como ele está configurado, se não tem nenhum problema de segurança ali, eles conseguem até fazer o breakout, né, o container escape ali, sair do cluster, acessar o ambiente, acessar o host, né, do Kubernetes ali, seja um worker node ou um control plane, né, e aí ele conseguir fazer deployment de novas instâncias, né, na nuvem, no seu ambiente em nuvem, né, e aí essas instâncias estão comprometidas, vão instalar os mineradores aí de Monero, de criptomoedas, certo? E a gente fez uma simulação desse ataque aí no ano passado, no final do ano passado, e nesse mesmo cenário, aí seguindo esse mesmo cenário, a mesma, né, uma aplicação web bem parecida com o que a gente utilizou aqui, que eu vou mostrar aqui, em menos de 24 horas, né, os atacantes tinham tomado conta, tinham comprometido a aplicação web, né, tinham escapado do container, tinham tomado conta do ambiente, tinham comprometido as credenciais da nuvem lá, dos API keys, né, da AWS no caso, porque era um EKS, e tinham criado novas instâncias gigantescas, né, bem caras para minerar criptomoeda, né? A sorte que a gente tinha monitoramento, tinha detecção desse ambiente, porque para rapidamente ver o que aconteceu e aí matar essas instâncias aí que foram criadas, né? Senão a conta da AWS ia vir bem cara, né? Então isso aqui não é brincadeira, não é só simulação, a gente testou isso aí no ambiente real, colocou essa aplicação exposta para a internet, obviamente ela estava mal configurada, de propósito, né? Mas você vê que em menos de 24 horas eles conseguiram comprometer esse ambiente, tá? Então, aqui é só um exemplo de uma aplicação web, essa que foi uma das que a gente utilizou, né? E aí, como se vocês já trabalharam com CMS, né? Content Management System, vocês vão saber que isso daí é um Drupal, né? Um Drupal, uma aplicação web, normalmente utilizada para blogs aí, também concorrente do WordPress e do Joomla, né? Então eu mudei só uma carinha ali, só o título do site, né? E coloquei um ícone diferente aí, Dogecoins, para brincar com a galera, né? Mas foi basicamente isso. Esse site que ele tem ele roda o Drupal numa versão de, se eu não me engano, 2018, né? A versão 8.5.0,
que tem a vulnerabilidade de Remote Command Execution, né, de execução de comando remoto, do Drupal-Geddon, né, a vulnerabilidade de Drupal-Geddon, Drupal-Geddon 2, né. Então, essa foi a aplicação web que, através do load balancer lá que a gente criou também no nosso cluster, a gente, né, expunha essa aplicação para a internet, certo? E aí, como é feito o acesso inicial, né? Como é que os caras provavelmente comprometeram e como é que você também poderia comprometer esse ambiente, né? Nesse cenário aqui, a gente utilizou esse exploit aí do GitHub, do Dreadlocked, né? Que é o exploit justamente do CVE 2018-7600, né? O Drupal-Geddon 2, né? Tem um módulo desse exploit já no Metasploit, tá? Tem outros códigos aí que você pode utilizar. O que funcionou para a gente, que foi mais estável, foi esse exploit aí, tá? Mas também o do Metasploit também funciona, tá? Às vezes funciona, às vezes não, mas também dá certo, né? Um outro problema aqui, que você tem que tomar muito cuidado, é com a exposição, né, do dashboard, né, que hoje em dia, como o pessoal mostrou ali na matriz da Microsoft, né, ele não é instalado por padrão, né, só você instala ele só se você quiser, então você tem que propositalmente instalar ele, porque esse dashboard tem uma série de problemas de autenticação e autorização e tal, que podem causar erros. Na verdade, até foi através desse dashboard do Kubernetes que a Tesla, né, teve o seu ambiente Kubernetes hackeado também em 2018, né, e aí, através disso, o pessoal começou a minerar Bitcoin também dentro do ambiente lá do GCP, né, da Google, que era onde o Tesla rodava o seu Kubernetes, né. Hoje em dia não tem mais, mas também você ainda tem o Kube API Server, né, que é o elemento principal, é o componente principal ali do seu control plane, né, que é ele que fica o exposto, né, para aceitar a comunicação aí dos worker nodes, tá? E também de outros componentes internos do control plane, certo? Aí você tem que perceber que no EKS, né, no sistema do Kubernetes gerenciado da AWS, esse API Server, esse endpoint é público por padrão, né? Público por default, tá? Então, apesar de nas versões mais atuais do Kubernetes, né, esse acesso que você faz para ele vai ser um acesso anônimo, não tem permissão de praticamente nada, mas já dá para você perceber, se você fizer uma requisição, souber o endpoint, já dá para você perceber que tem um cluster Kubernetes rodando ali, né? Então, já é um vazamento de informação, muitas vezes desnecessário, que você dá para o atacante, né? Dá munição para o atacante para ele, né, querer mais e aí procurar realmente uma falha para explorar o seu cluster, certo? É isso. Aí a parte de exploração, né? Então, se você vê ali, se você consegue acessar, né, através de um simples curl, por exemplo, acessar o seu API Server, né? Se há um sistema não gerenciado, né, ou seja, você que fez o deployment do control plane e dos worker nodes e você linkou eles dois e tudo mais, né, tem como fazer isso também, ele normalmente vai rodar na porta 6443, né, o Kube API Server, né? Em ambientes gerenciados, no caso aqui da EKS, ele vai rodar na porta 443, né? Então dá para você saber, e também pela própria URL, né, dali do EKS, você já sabe que tem ali um eks.amazonaws.com, então você já sabe que tem ali um cluster EKS rodando, tá? Então, através daquele exploit ali do Drupal-Geddon, né, você sabendo a URL, apenas a URL da aplicação, você rodando aquele exploit, apontando para a URL-alvo, né, você consegue uma shell dentro do pod do Drupal, né, que está rodando, esse pod está rodando no cluster, né? Então, nesse caso aí, tipo, agora beleza, você está dentro, né? E aí você fez a exploração, fez a execução, né? E aí agora vai começar a brincadeira mesmo, né? Até agora foi um simples exploração de uma aplicação web comum, né? É agora que vai ficar diferente, que vai mudar algumas coisas, algumas formas de atacar esse cluster, né?
Tem algumas ferramentas também que você pode utilizar para saber se o seu cluster, o cluster que você está testando, né, com autorização aí, está vulnerável ou não, né? Uma dessas ferramentas aí é o KubeHunter, né? O KubeHunter da Aqua Security, né? Ou seja, ele, acho que se não me engano, ele foi escrito em Python, né? E aí ele faz justamente você apontando o seu cluster, né? O API server ali do seu cluster, ele para o KubeHunter ele vai procurar por essas vulnerabilidades, né? Fraquezas ou falhas de configuração no seu cluster Kubernetes, né? Então ele foi desenvolvido para aumentar a atenção, né, o increase awareness, né, ou seja, de chamar a atenção e dar visibilidade, né, dos problemas de segurança em ambientes Kubernetes, né. Ele atualmente detecta apenas 37 vulnerabilidades, digamos assim, ou falhas de configuração ou falta de boas práticas no seu ambiente Kubernetes, mas você pode contribuir, porque ele é um projeto open source da Aqua, tá? Então você pode ir lá e se eu não me engano, ele é escrito em Python, ou é o KubeBench que é escrito em Python, e aí você pode submeter novas detecções, né, para o KubeHunter, certo? Então, ele é gratuito para se utilizar também, você não paga nada por isso, certo? Então, ele é uma ferramenta que ajuda aí para quem realmente não entende, não sabe ainda como um cluster funciona, um cluster Kubernetes pode ajudar a tentar detectar alguma coisa para você. E aí, beleza, né? Então a gente caiu para dentro do cluster, né? A gente está com uma shell dentro de um pod, né? O que eu posso fazer ali, né? O que eu posso, que tipo de informação que eu posso obter, né? Então, uma das coisas que vai te dar a certeza de que você está num ambiente Kubernetes são as variáveis de ambiente, né? Todo pod vai ter a variável de ambiente ali, as variáveis de ambiente do Kubernetes, né? Então, você tem um comando ali para você verificar que variáveis de ambiente tem a palavra cube, né? Então, você vai ver que tem várias, se eu não me engano, 5, 6 variáveis de ambiente que ficam ali apontando ali para onde está o API server, a porta e tudo mais. Então, isso já é uma indicação para você. Você está no ambiente Kubernetes e tal, e não é um pod, não é um container comum, um container Docker apenas rodando, e sim é um pod dentro de um cluster, né? Outra questão aí que você pode identificar internamente, né, dentro do pod, é que fica o token da conta de serviço, da service account, né, que é colocado em todo o pod aí, e aí você, dentro desse local, esse é o mesmo local para todos os pods, né, e lá dentro vai ter um token, né, um token JWT, que você pode utilizar, você pode copiar esse token para se passar, né, pelo pod, pelo kubelet ali no caso, e aí você fazer uma impersonation, né, do pod, né, para falar com o API Server, né. Então, aqui você também tem uma outra ferramenta, né, que é o MI Contained, né, que daí é uma ferramenta própria do Git, de open source, né, que está no GitHub, você pode baixar ela, que ela é uma ferramenta de introspecção de container. Então, você roda ela dentro do container que você está, né, executando, né, e ela vai descobrir, né, que container runtime está sendo utilizado, né, e aí quais são as features disponíveis, né, quais são as capabilities e tal, quais são as permissões, se tem profile de seccomp, se tem app-armor habilitado, essas coisas. Então, te dá um overview ali, né, do seu container, do seu ambiente containerizado, certo? Então, é bem interessante também. E aí, para finalizar a parte do ataque, né, tem a pós-exploração, a persistência e também a escalação de privilégios, né? Então, aqui tem um ataque bem interessante aí do Duffy Cooley, né, que ele trabalhou na VMware, trabalhou na Apple e agora ele está na CTO da Isovalent, né, que a Isovalent é a empresa que desenvolve o Cilium. O Cilium é uma das CNIs aí, bastante utilizada, aí, principalmente no GKE, né, no Google Kubernetes Engine, tá? Então, ele postou isso aí em 2019, já faz um tempo, mas até hoje isso funciona, né? Se você tiver as permissões necessárias, obviamente tiver permissões de criar um pod privilegiado, né? Você pode
né, fazer um container escape através do deployment de um pod privilegiado, né? Então, vamos entender um pouquinho, né, no lado direito aqui. Eu só fiz quebrar o comando dele, né, como se fosse um JSON ali, porque tem um JSON junto, né, spec ali dentro do overrides, tá? E aí só para a gente ficar mais fácil de ver, né, do que tudo numa mesma linha ali, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Então a gente tem um kubectl run, né? E ele pega, né, o pod com um container, certo? Só que os argumentos do overrides ali, né? O overrides, dash overrides, é o que faz esse comando especial, certo? Então, esse overrides, ele sobrescreve a spec, né, com um conjunto parcial de valores, né, desse JSON aí que eu passei para ele, né? Então, primeiro a gente vê aí o host PID, né, igual a true, né? O que quebra a parte mais fundamental, né, da isolação, do isolamento de containers, né? Então, do container isolation, né? Vai deixando a gente ver todos os processos, né, como se a gente estivesse no host, né? Ou seja, então eu quebrei o isolamento daquele container, ele não é mais um container praticamente, né? E aí depois ele vai usar dentro ali de containers, né? Ele vai usar o comando ncenter, né? Vai rodar aquele comando ali usando a imagem do Alpine, né? Ou seja, ele está usando um Alpine, baixando do Docker Hub, a última versão, nesse caso aqui, que ele não especificou a versão, né? Mas ele usa o comando ncenter, né? Para trocar para um mount namespace diferente, né? E aí, qual mount namespace, né? Aquele que tiver o PID, né, onde o init PID estiver rodando, no caso, né? E aí, como isso é garantido, né, para ser de ser um mount no host namespace, né? Então, né, já começa a complicar as coisas, né? Esse resultado é a mesma coisa, o resultado desse comando é a mesma coisa, ou parecido com você dar um host path mount, né? E aí fazer um chroot, né? Então, mas esse funciona num nível mais embaixo ainda, né? Quebrando ainda mais o isolamento do mount namespace completamente, certo? E aí, depois, o privilege, né? O security context privilege igual a true, né? Ou seja, é necessário para prevenir, né, que erro de permissões ao acessar esse proc/1/ns/mount, certo? Então, isso aí foi baseado também num workshop do pessoal da KubeCon of America, né, que eles fizeram um workshop lá em 2019. Esse workshop e todos os comandos também estão disponíveis, e a explicação desses comandos estão disponíveis no site securekubernetes.com, tá? E é importante notar aqui só que isso aqui não funciona no OpenShift, né? Que no OpenShift, apesar de ser, né, praticamente uma versão enterprise do Kubernetes, ele tem alguns security defaults, né? Algumas configurações padrão de segurança melhores que o Kubernetes, entendeu? Então não funciona por causa das pod security policies, né? Que na verdade já estão sendo depreciadas aí, né? A gente vai saber, vai falar um pouquinho mais no final. Beleza, né? Então do ataque, né, a gente entendeu aqui, a gente focou na parte de expor uma aplicação web, e aí também tá a importância de você ter uma aplicação atualizada, né, patchada, um código seguro, trabalhar também desenvolvimento seguro da sua aplicação, porque não adianta toda a sua stack do seu Kubernetes, da nuvem, tá protegida, tá atualizada, né, se sua aplicação tá vulnerável, certo? Então, como é que eu posso proteger, né, o meu cluster de atacantes, né? Não, o Kubernetes não é seguro por default, né? E aí, por onde começa, né? Então, beleza. Como o Kubernetes, apesar do Kubernetes ter melhorado bastante, né, nas últimas versões, ele ainda não é seguro por padrão. Tem uma série de configurações, né, que você tem que fazer de melhorias e boas práticas para realmente deixar o seu cluster Kubernetes bem robusto, né?
A primeira coisa delas é justamente não expor o API Server para a internet, tá? E também uma outra coisa é garantir que o RBAC, né, que é o Role Based Access Control, esteja habilitado, né, que por padrão agora já é, tá? Então é só garantir isso daí se você tem um cluster mais antigo, né? Então aí está um exemplo aí também de uma requisição, né, aquela como eu mostrei antes, tá? O resultado da requisição aqui, né? Então se eu faço uma requisição, né, na porta 6443, se é um cluster não gerenciado, e eu faço um /API ou /version, né, eu vou receber aí provavelmente uma informação, por exemplo, um 403 aqui no caso, que é forbidden. Mas você pode ver que esse formato da resposta, esse JSON aí, é particular de um ambiente Kubernetes. Então, mesmo que eu receba um 403, um erro, né, eu sei que ali está rodando um ambiente Kubernetes. E aí eu posso lá fazer uma outra requisição por /version, né, que normalmente não é bloqueado e posso acessar mesmo sem estar autenticado aí com usuário anônimos, e ele vai me retornar a versão do meu desse cluster que eu estou, né, fazendo a requisição, né, seja ele meu ou de alguma outra empresa que eu fui autorizado a testar, né. Outra coisa bem básica, né, do Kubernetes para entender aí a questão de boas práticas são o CIS, né, o CIS benchmarks, né. E aí já existe, para quem trabalha com segurança, já deve conhecer, mas existe também um benchmark específico para Kubernetes, né? E hoje em dia tem também um específico para EKS e para DKI, né? E o que é esse benchmark, né? Então, ele é uma série de guias de boas práticas, né? Para definir quais são as configurações de segurança recomendadas, né? Para um cluster Kubernetes, né, ter um mínimo de segurança possível, né? Então, ele tem uma série de verificações de segurança, e nesse caso, nas últimas versões, mais de 120 verificações de segurança. Ele foi desenvolvido por ninguém menos aí que Rory McCooney e Liz Rice e vários outros contribuidores, né? O Rory McCooney hoje em dia trabalha na Aqua Security, antigamente ele trabalhava no NCC Group, né, como consultor de segurança lá do NCC Group, e a Liz Rice hoje em dia também trabalha na Isovalent, né? Antigamente também era da Aqua Security, certo? Então, ele é um documento em PDF, né? E ele tem bastante páginas, assim, ele pode assustar um pouco para quem nunca tratou com esses benchmarks, mas o importante é que ele mostra qual é a recomendação de segurança, né? Ele mostra como você verificar no seu cluster, qual o comando específico para você verificar no seu cluster se aquela recomendação está aplicada ou não, né? E se não estiver aplicada, né, o resultado esperado e o não esperado. Se não te bater com o resultado esperado, que lá vai estar aplicada, então não está aplicado. E aí você vai ter que ter como corrigir, ou como você aplicar aquilo dali. E aí ele dá o comando também como aplicar, né? Por isso que o documento é bem extenso, tá? Mas ele, né, acho que, assim, é interessante dar uma lida, dar uma olhada nele, né? Obviamente, se você não tem tempo, não quer olhar, só quer saber se seu cluster né, tá conseguindo as boas práticas ou não, né? Aí você tem duas opções. Ou você rodar os comandos, cada um deles manualmente ali do benchmarks, né, o que dificilmente alguém vai fazer isso, ou você usar essa outra ferramenta. Essa ferramenta também da Aqua Security foi desenvolvida em Go, né, que é o KubeBench, né? Então, como eu falei antes, o KubeHunter é desenvolvido em Python e essa KubeBench é desenvolvida em Go, né? Então, ele vai checar se o seu cluster ele foi, né, deployado, né, foi implantado aí de forma segura, seguindo alguns padrões, né? Então ele valida todo o seu cluster com as boas práticas aí do CIS Kubernetes Benchmark, certo? Então aqui tem um exemplo aqui do resultado, né, do KubeBench. Eu rodei o KubeBench no meu cluster lá que estava mal configurado, né? E aí ele vai dizer para você aqui, ó, isso aqui falhou, ele tem cada item, né? E você pode, esse númerozinho, você pode referenciar lá no documento, né, do benchmark, e ele vai dizer, ó, você tem que garantir isso, você falhou, ó, isso aqui você tem que garantir, tá dando um warning aqui, né? Então cada um ele faz, ele checa a configuração do master node no control plane, checa as configurações do API Server, dos worker nodes, dos kubelets, do etcd. Então, ele faz bastante verificações aí para você no seu cluster. Então, se você realmente
precisar de fazer uma verificação rápida e ter um overview de como é que está o estado de segurança do seu cluster Kubernetes, acho que o KubeBench ajuda bastante e faz um trabalho bem rápido aí para você ter uma visão geral, né? E aí, daí você pode começar a aplicar as recomendações do benchmark, né, para melhorar o benchmark do seu cluster, certo? Além disso, né, além de proteger as configurações de segurança do seu cluster, uma coisa bastante importante, né, e agora ainda mais importante com o aumento desses ataques de supply chain, né, SolarWinds, Codecov, entre outros aí, que aconteceram recentemente, né, é você proteger as imagens que vão entrar no seu ambiente, que vão entrar no seu cluster Kubernetes, né? Então, é importante você rodar, no caso, nesse caso aqui, um scanning de imagens, né, para ver se a sua imagem, né, o seu container não possui vulnerabilidades, né, publicamente conhecidas, né, se não está com bibliotecas desatualizadas, se não possui nenhum tipo de malware, se não possui nenhum tipo de credenciais hard-coded, né? Então, a maioria dessas ferramentas aí, tá? Ela faz isso para você, né? Então, você tem o Claire, você tem o Snyk, você tem o Triv, tem o Smart Check, né? E hoje em dia você também tem o Docker Scan, que é um comando agora nativo do Docker, que nada mais é do que o Snyk por trás, né? Rodando lá no Docker Scan. Então, você pode também rodar esse scan diretamente na linha de comando ali, tá? Então, praticamente todos esses softwares aí, eles têm uma versão open source, uma versão gratuita, ou um trial, alguma coisa assim que você pode usar para testar, tá? Então, isso é importante, né? E aí, sem falar da imagem, também é importante você usar um registry, né? Um container registry privado, né? E não baixar as suas imagens diretamente do Docker Hub, né? Porque se você... Né, primeira questão é que alguém pode comprometer aquelas imagens, apesar de ter lá as imagens oficiais e tudo mais, ali pode ainda ser comprometido, né? Ninguém garante, tá? Então, e de você ter um repositório privado, onde você, né, isola aquelas imagens e usa só a versão específica da imagem que você precisa, né? Então, isso é importante também. E aí, além disso, né, e aí a gente vai ter, a gente falou do cluster como um todo, como proteger, a gente falou de scan de imagens e a gente falou a gente vai falar agora de runtime, né? Ou seja, depois que eu faço o deployment da minha imagem no meu cluster, né, o que eu posso... como é que eu posso proteger isso, né? E ainda tem um meio termo aí que a gente vai falar sobre admission controllers mais na frente, tá? Aqui é bem difícil muita gente acha que é desnecessário, né, ter uma ferramenta de proteção de runtime protection num ambiente containerizado, né? Mas a gente tem visto que cada vez mais os atacantes têm feito uso de imagens populares do próprio Docker Hub, oficiais e tudo mais, para baixar elas no cluster Kubernetes e comprometer o ambiente, tá? Então, aqui o Falco, né, que é um projeto também open source, doado para a CNCF pela empresa Sysdig, que também é uma empresa bem famosa aí no mundo de segurança de containers, né? O Falco, ele faz esse tipo de proteção, né? Tem algumas outras, como o Tracy e algumas outras aí, mas o Falco tem se tornado a ferramenta padrão para isso. Ele faz o parsing aí das syscalls do kernel do Linux at runtime, né? Ou seja, em tempo de execução, né? Ele utilizando uma tecnologia que é relativamente nova aí no mundo de segurança, mas está sendo bastante utilizada aí pelas empresas de container, que é o eBPF, né? O Enhanced Berkeley Packet Filter, tá? Que também foge aqui do escopo da palestra, mas quem quiser saber mais, me manda uma mensagem, tal, que eu passo algumas referências, tá? Então ele detecta, né? Ele é basicamente uma rule engine, né? Uma engine com algumas regras. Você cria as regras para ele já vem com algumas regras definidas por padrão, mas ele detecta,
né, comportamento inesperado no seu cluster, no seu container, né? Tipo alguém rodando um bash ali, instalando um SSH e tal, e aí ele gera alertas baseado nas ameaças detectadas, né? Então, ele utilizando essa engine, né, esse mecanismo de regras, né, que é fácil de fazer novas regras, é basicamente arquivos YAML, né, e você pode criar suas próprias regras, você pode usar as regras padrão ali do Falcon, né, e aí você começa a criar uma proteção customizada do seu ambiente, né. Então ele detecta também qualquer tipo de execução, também acho que faz, se eu não me engano, um pouco de drift detection, né? Ou seja, o drift detection é saber o que mudou, né? A partir do momento que o seu container foi deployado no cluster, no Kubernetes, né? Se mudou alguma coisa, se foi instalado algum processo, né? Iniciou algum processo novo, instalado um pacote novo, e aí ele faz esse drift detection, é basicamente um diff, né, um diff de quando o container foi deployado e do estado atual do container, para saber se mudou alguma coisa, né? Beleza, né? Então, falando a gente falou de runtimes, né? Agora falando de pods, né? Os pods, eles têm algumas, né? Basicamente, para quem não entende bem de Kubernetes, o pod é um encapsulamento dos containers, né? Então, um pod, ele pode rodar um ou mais containers, certo? Então, é a menor unidade, né, que pode, né, a menor unidade de um cluster Kubernetes. Você não faz deployment de containers, você faz deployment de pods, tá? Mas da mesma forma com os containers, né, os pods você tem que se preocupar com limitar os recursos, né, dos pods, né, CPU e memória, e aí tem um objeto dentro do Kubernetes que você pode usar que chama-se resource quota, e você define quanto de CPU e quanto de memória aqueles pods lá que você quer vai receber, né? Outra coisa importante é o security context, né? O contexto de segurança, né? Que você também pode aplicar aos seus pods. E aí tem algumas diretivas aqui, como, por exemplo, né? O allow privilege escalation, o read only root file system e o run as non-root, né? Então aqui tem a recomendação de quais valores eles devem ter, né? Allow privilege escalation para falso, né? Obviamente. O read only root file system para true, né? Ou seja, o seu root file system ser apenas read-only, né? E run as non-root também ser true, ou seja, você não rodar o seu container como root, né? Então, que não é o ideal você fazer isso, certo? Uma outra questão que você pode também, para melhorar ainda mais a proteção dos seus pods, né? E aí, consequentemente, dos seus containers, é aplicar esses mecanismos de segurança do kernel do Linux no seu ambiente, nos seus pods, né? Então, desses mecanismos, a gente vai citar 3 aqui. Obviamente, eu não vou entrar em detalhes sobre como que são cada um deles e como eles funcionam, porque não vai dar tempo, tá? Mas, basicamente, a gente tem o seccomp, né? Que ele filtra, né, as syscalls de um processo, certo? Você tem o app-armor, né? O app-armor, né, que ele usa perfis aí, né, perfis do programa para restringir as capabilities, né, de programas individuais, né? Então tem lá as capabilities cap admin, cap net admin, alguma coisa assim, eu não lembro os nomes, mas você pode limitar isso através do app-armor, né? E o SE Linux, né, que aplica aí labels de segurança, né, aos objetos e avalia, né, todas as interações aí relevantes de segurança através de uma política, né, uma política de segurança, certo? Essas features de segurança no seu cluster Kubernetes não são ativadas por padrão, né? Mesmo o seu container Docker ter algumas dessas features ativadas, né? O perfil, né, dela, por exemplo, se eu não me engano, do app-arm definido por padrão, o Kubernetes não herda essas configurações, tá? Então aí você tem que aplicar novamente, manualmente ali no seu arquivo YAML, no seu pod, antes de fazer o deployment dele, tá ok? Beleza. E aí, para a gente praticamente finalizar aqui, já estamos chegando no final, né? A gente tinha aqui, antigamente, as Pod Security Policies, né? O PSPs, né? Que elas foram depreciadas aí na última versão do Kubernetes, tá? Na versão, se eu não me engano, na 1.2.1, né? E ela era basicamente
um security context, né, que você podia aplicar para vários, para o seu cluster inteiro, praticamente, né? Só que ela nunca entrou na versão, né, GA do Kubernetes, na General Availability, né? Ela sempre teve alguns problemas por ser difícil de implantar, né? E aí o pessoal tem outras ferramentas que você pode utilizar no lugar da Security Policies e tem uma nova né, uma nova pod security que está sendo trabalhada aí pela equipe de segurança e de autenticação do Kubernetes para substituir essa pod security que vai sair aí, eu acho que daqui a algumas 2 ou 3 versões de Kubernetes, provavelmente no final do ano que vem, tá? Final do ano que vem, metade do ano que vem, por aí, certo? Então, as alternativas que a gente tem aqui para a pod security policy, né, para substituir ela, primeiro, e só para falar antes de eu entrar nessas ferramentas, né, a pod security policy ela é um admission controller, né, ela precisa de um admission controller para funcionar, né? E o que é um admission controller, né? Um admission controller no Kubernetes é justamente o que o próprio nome já diz, é um controle de admissão, né? É como se fosse, né, no caso aqui, o porteiro, né, do seu cluster, né? Ele vai lá e vai ver o container que quer rodar ali no seu cluster, né? Você quer rodar container X, e vai ver se o container atende às exigências mínimas ali de segurança, né? Vai fazer um cara crachá ali para deixar, né, o seu container entrar no cluster e começar a rodar ali, né? Tanto é que tem uma ferramenta que é justamente o nome dela é o Gatekeeper, né? O OPA, que é o Open Policy Agent, e o Gatekeeper, que é uma versão do OPA para Kubernetes, né? É uma ferramenta que funciona como admission controller e você pode definir políticas, né, através de uma linguagem específica que eles têm, que é uma linguagem chamada Regal, né? Em português fica feio o nome, fica rego, mas em inglês é Regal. Então você pode criar as políticas, né, para o seu cluster e definir o que pode entrar ou não, que imagens pode entrar, ou seja, se a imagem tem uma vulnerabilidade crítica, ela não pode entrar no meu cluster. Se a imagem não foi escaneada pela minha ferramenta de scan, ela não pode entrar no meu cluster. E aí eu posso definir essas políticas, como também já vem com algumas políticas padrões, né? Tem também o Kyverno, né, o Kyverno, né, que significa governo, né, o governar, né, uma gerência, no caso de governar, no caso de, né, manter a ordem ali, né? Então, é uma palavra em grego, assim como a palavra Kubernetes, né? Então, a diferença principal aí do Kyverno para o OPA é que o Kyverno ele não tem uma linguagem específica, né, como a Regal, ele usa a própria YAML, né, que já é padrão ali do Kubernetes, para gerar suas políticas aí né, o Policy as Code, né, dizer o que pode e o que não pode entrar no meu cluster, né, no meu cluster Kubernetes, tá? E aí, além disso, já saiu, né, uma melhoria, né, para substituir a Pod Security Policy, né, que até agora estão chamando apenas de Pod Security, né, que daí está aí o link que o pessoal do SIG Security, do SIG Off, do Kubernetes, né, desenvolveu. Eu participei de algumas reuniões e tal para aprender, para estudar um pouco e tal, entender um pouco mais, mas eles ainda estão na fase de definiram como é que vai ser o modelo e agora eles vão implantar, né? Agora vão escrever o código dessa pod security aí que deve ainda talvez vir nessa próxima versão ou na outra, tá? Beleza. E né, tem também o RBAC, o Role Based Access Control, né, que permite você configurar quem pode acessar o que no seu cluster, né? Basicamente, assim como você tem na maioria das aplicações web, né, você tem um perfil, o controle de acesso baseado em perfil, né? Você tem usuário comum, você tem gerente, você tem admin, né? E aí por aí vai, você pode criar vários perfis, né? O RBAC é basicamente isso, né? Ele também é habilitado por default nas últimas versões aí do Kubernetes, você pode ver isso através da flag, né, Authorization Mode RBAC no seu Kube API Server, né? E ele tem basicamente 4 objetos diferentes, né? Que é o Role, Role Binding, Cluster Role e Cluster Role Binding, né? Que na verdade não muda muita coisa, né? Então, se a gente for ver aqui nesse outro diagrama, né? O role ele define as permissões, só que ele define permissões no nível do namespace, né? O namespace no Kubernetes nada mais é do que como se fosse um diretório, uma pasta ali que você pode rodar um projeto, é uma separação lógica, né? E aí não tem nenhuma restrição de segurança, não tem nenhuma proteção em relação a isso, né? E o role binding é basicamente
dizer, ele faz a junção, né, dos usuários que querem ter aquela permissão com a permissão específica, né? Então, ele diz, ele dá a permissão, né, para um ou mais usuários, né, aquela permissão do role, né? E aí também tem o cluster role, né, e o cluster role binding, que é a mesma coisa, só que eles atuam num nível de permissão maior, eles atuam em nível de cluster, né, e não apenas a nível de namespace, ou seja, eles são mais permissivos, tá? Vou correr um pouquinho aqui que a gente já está finalizando, está acabando o tempo. O etcd, né, que é o local, o data storage, né, o local de armazenamento das configurações de seu cluster principal aí, né, o etcd, obviamente você pode trocar se você quiser, mas o padrão é ele, né, praticamente todos os objetos do seu cluster são salvos aqui, né, e recentemente a gente olhou lá no Shodan, né, nessa ferramenta aí para achar dispositivos expostos na internet, tinha mais de 2.600 etcds, né, na porta pelo menos do etcd, que é o padrão lá, exposto para a internet, né? Então, muito cuidado aí também para não expor, porque o etcd também tem uma API, se você comprometer o etcd, é a mesma coisa de você ter cluster admin ali e já era, né? Então, duas coisas básicas aí do etcd é a criptografia em trânsito, né, que já é ativa por padrão, e a criptografia at rest, né, em repouso, né, que não é feito por padrão, ou seja, tudo que é armazenado no seu etcd é armazenado em texto plano, né, até mesmo os seus secrets do Kubernetes, né, que no máximo ficam em base 64. Né? Então, se você quiser né, criptografar esses dados no seu etcd, você precisa desse objeto aí, criar um objeto encryption configuration e dizer para ele o que ele vai criptografar dentro do seu etcd. Tá? E também tem uma outra proteção, né, que é a Network Policy, né? Que, para quem não sabe, o Kubernetes, por padrão, né, ele é uma rede flat, né? Uma rede flat onde todos os pods podem se falar com qualquer outro pod do seu cluster, né? Ou seja, né, isso para segurança é um absurdo, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado, né, de criar uma política de rede, uma network policy para o seu cluster, e você fazer a segregação de rede dentro do seu próprio cluster, certo? Né? Então, aqui, tipo, o front-end pode falar com o banco de dados, né? Provavelmente não, né? Ele vai falar só com o back-end que fala com o banco de dados, né? E aí também, se um atacante puder acessar os pods do Kube-System Namespace, né? O Kube-System Namespace é o namespace principal, onde rodam os pods do seu control plane, né? Então, você não quer que isso aconteça, tá? Então, a ferramenta aí do Network Policy Editor do Cilium, né, o pessoal da Isovalent criou aí, ajuda você a fazer, visualizar quais são as suas políticas de rede, quais são os acessos aí, bem interessante, vou deixar esse link aí para vocês. E por último, e não menos importante, tem os audit logs, né, os logs de auditoria, né, que também não são ativos por padrão, né, você tem que ativar eles, é altamente recomendável que você ative esses audit logs, não só para segurança, mas também para troubleshooting, né, detecção de problemas, debugging ali no seu cluster, né, e para ativar eles, basicamente, minimamente, você precisa apenas de o caminho do arquivo, né, onde você vai salvar o arquivo de log e a política, né, o que você vai usar, como é que você vai salvar aqueles logs, o quanto de log você vai salvar, né. Obviamente tem outras configurações ali que você pode colocar, rotacionar o log, o tamanho do arquivo, se você vai mandar o log para outro lugar, mas minimamente são essas duas coisas aí que você precisa, né. E aí você pode definir essas duas coisas no seu Kube API Server, na configuração do seu Kube API Server. Né? No caso do EKS, né, e outros ambientes gerenciados, é basicamente um botão ali que você ativa, né, e aí os audit logs ele começa a salvar e vai para o CloudWatch. Né, e aí você pode ver lá os audit logs do seu cluster. E para finalizar, né, não menos importante, mas lembrar sempre do básico, né, fazer também o básico, primeiramente, nada mais que antes de fazer essas coisas mais avançadas, diria eu, que é manter o seu cluster atualizado, né, de preferência a última versão. A gente sabe que em ambientes gerenciados, a versão é um pouco mais antiga, mas tenta manter a versão mais atual disponível pelo seu cloud provider, né? Não utilizar o cluster admin para tarefas do dia a dia, né? Ou seja, trate o cluster admin como se fosse um root, né?
Se você puder, utilize serviços gerenciados, como o AKS, o EKS, o DKI, né? E dê uma olhada nos documentos do CIS Kubernetes Benchmark para mais boas práticas de segurança. Tá, pessoal? Bom, acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da palestra e eu vou estar disponível aí, não sei, no chat ou em outro local para perguntas, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!